cada gueto de tipo de pessoa, de convivência, vão ter as próprias questões. Né? Eu acho que a mulher que está aqui no Maria Antônia, claro que as questões dela são muito mais intelectuais. Por quê? Porque a guerra dela está ali, a guerra da mulher mais burguesa é mais intelectual, mas não quer dizer que ela não curte tanto quanto a ocupação, que tem também as questões dela, talvez muito mais corpo, mais a sobrevivência, mas eu acho que na verdade é um movimento geral, né? É um grande coletivo. E eu acho que cada minoria tem um pouco a sua, não só as mulheres, mas os gays, as minorias de raça, enfim. E muitas vezes você fala dessa elaboração, mas também entre nós, pessoas mais intelectuais, existem outras travas que muitas vezes as pessoas mais humildes não têm também dentro desse jogo todo, né? Na verdade, todo mundo tem uma vantagem e uma desvantagem nessa luta mesmo, assim. Não sei. Aí me parece que eu precisava falar, porque eu acho que tem uma irmandade no todo, né? Mesmo as questões que são diferentes com você. Muito boa essa conversa dele. Sim. Muito boa. Também acho. As frases, né? Interessante, de repente, assim, começa a ver o que pode, o que a arte, como você falou, tudo foi para isso, né? E comparando essas frases com as frases que estão ali, né? São frases agora incríveis, né? Quando eu fiquei 4 no meu peito, a base. Tem umas frases que você de onde saíram, né? Provavelmente você pensa, o cara é seu, a rua de todos. Acho que tem um humor também. Então, comparar essas frases com essas, por exemplo, parece que a gente precisa ter mais critica também, entende? Sabe, uma coisa assim, me comparando, todas essas frases que caberiam. Pois é. A gente pode disso expandir para aquelas frases maravilhosas que se tem, né? Falta qualquer coisa que seja feita de bem de frase. Não podia estar aqui, não. Né? Entende? É uma coisa mais poética, né? Mas que a gente fica muito agarrada naquele dia a dia, né? Entende? Podia ter, não sei, vocês acham isso não? Posso só, eu acho que essa vocação, né? No fundo, assim, acho que o fato de você falar essa coisa do infantil, do óbvio, e você olhar as frases e a história que você falou, primeiro panfletário, depois uma coisa mais política, né? E é interessante quando você fala, eu não vou avançar em aparelhar ou analisar ou aprofundar, porque talvez a sua função, a sua missão é deixar falar, né? E o quanto que esse lugar do deixar falar é importante, né? Se você pensar psicanálise, é muito importante se deixar falar e repetir, né? Porque se você é uma mudança, uma transição, muitas vezes vem dessa coisa da obviedade, da repetição, até que aquilo se estruture de tal forma que se transforme, não necessariamente por você, mas o fato de deixar falar e o fato de deixar que isso aconteça no espaço, vamos dizer, público, ou captar coisas do espaço público que conversem com essas outras, que conversem com você, deixar que isso se dê mais ou menos espontaneamente ali, já é uma coisa muito potencializadora dessa possibilidade de transformação que você está falando. Não acho que tem, o caminho é óbvio, é simples assim, mas é difícil porque a gente, do outro lado do intelectual, acha que a gente tem que colocar palavras ou conteúdos ou avanços, talvez de coisas que a gente também não saiba. Eu também participei de conversas na Cambridge, na 9 de julho, e tive essa impressão. A
a gente fazia rodas de conversa e muitas vezes eu me identifiquei, sabe, com a entrada, com o condomínio, com as questões daquelas mulheres que saco, mas que saco porque são minhas, porque o dia a dia de uma mulher é uma repetição do cacete, sabe? Você tem que ir no supermercado, fazer a compra, escovar os dentes, e é daquilo que às vezes você quer se livrar, e daquilo que você precisa repetir até se dar conta, né? Porque acho que quando você coloca isso aqui na parede, a pessoa fala, eu quero estar aqui, já é um outro lugar. Né? Eu nem sei como essas mulheres, elas vieram aqui, Elas participaram aqui embaixo, no pátio. Algumas já vieram, eu vi pelo Instagram, porque eu não quis pegar contato, só o primeiro nome delas, e falei, olha, meu Instagram é tal, vocês sigam por lá e acompanhem, e aí eu tenho visto que elas têm vindo, se fotografado aqui e postado. Acho que umas 5 ou 6 eu vi que fizeram isso. Na abertura vieram 3, né, Paula? Acho que foram 3. E... as funcionárias daqui, tem umas 5 também que são funcionárias. Então, essas também, a Célia, que é essa que está sentada, trouxe a família toda para ver, sabe? Uma coisa que a Yara falou quando eu decidi que iria haver essa sobreposição de corpos, a gente conversando sobre esse trabalho, e você falou, Yara, que você sentiu que isso dava como que as frases podiam ser de todas, sabe, que elas podiam, é como se elas pudessem, cada uma está falando o que a outra está falando, na hora que o desenho se entrelaça e os corpos deixam de ser corpos individuais, então que aparece, eu deixo só o cartaz sem intervenções, né, de linhas, e aí quando uma entra dentro da outra, é como se fosse isso, né, os corpos de todas, porque na verdade é isso, né, a fala pode até ser óbvio, pode até ser... ter essas questões que todo mundo já levantou, mas quase todas nós temos também isso para falar, né? Eu sou um pouco suspeita porque eu conheço a Ana desde 2010, mas quando vocês falam que esse mural ele um pouco inova, ou então está um pouco desviado das outras obras, ao contrário, eu acho que ele sintetiza toda a trajetória que eu conheço a Ana desde 2010, no sentido que eu acho que a palavra para você, Ana, ela media em todos os seus trabalhos e agencia. Então a palavra ela está criando potência de várias formas, é a rua falando, são os seus olhos falando, são as fotos falando, são os seus sons falando. Então eu acho que isso aqui, ao contrário, ele vai sintetizar alguma coisa que está dado. E eu acho que foi muito feliz vocês duas nesse diálogo para criar essa curadoria, porque eu acho que todas as obras estão falando. E a palavra que está unindo todas elas. E a palavra está criando potência. Umas menos, outras mais. Aí eu acho que vai depender do olhar e da bagagem que você carrega. As pessoas que estão nessa... A gente está muito tempo trabalhando a questão do feminismo, mas tem muitas outras questões que estão dadas nas outras obras. Mas é interessante por que a gente está tão falando sobre essa questão. Porque é uma questão que hoje a gente está se colocando de uma outra forma, como você mesmo disse. Existem vários tipos de feminismo. Isso toca muito a gente hoje, em 2019. Mas eu acho que as outras obras estão falando outras coisas. Seria legal até saber o que os outros, né, pensam dessas outras falas. Né? Não é só isso que eu queria falar. Na verdade é que quando eu subi a escada, quando eu entrei, daí eu cheguei aqui, eu pensei, nossa, é arquivo de bastante tempo e e são vários sonhos, então dá para ver que é de várias pessoas, de viver, de passar por várias pessoas. E aí eu queria perguntar, assim, que
já que os trabalhos estão falando de várias coisas diferentes, tem naturezas da vida diferentes. Enquanto a vida acontece, como que os trabalhos vão sendo formados, sabe? Porque eu sou artista também, mas eu tenho 23 anos e aí eu estou entendendo no meu trabalho que às vezes tem coisas que precisam acontecer na vida para que o trabalho aconteça. E às vezes fazer esse pique é muito difícil, sabe? Mas eu não sei se eu entendi sobre o Tá. É que nos lugares onde o trabalho pode ir acontecendo, como é que você, se no seu modo de operar você pudesse guardar algum gesto, assim, qual ele seria para que as coisas tenham alguma materialização? Um gesto, você fala? Eu percebo como assim, arte e vida, né? E como que o pessoal é político. Sim. E que a vida vai acontecer, que as coisas acontecem. E aí, como que os nossos trabalhos acontecem também. Porque às vezes parece que termina de acontecer alguma coisa na vida para que o trabalho possa aflorar, né? Eu costumo dizer que eu não dispo o uniforme de gente para botar o uniforme de artista, sabe? Ele é pele, é uma pele constante e que aí é arte-vida mesmo, sabe? No básico do dia a dia, assim, quem convive comigo sabe. Por exemplo, o Empresto Meus Olhos aos Seus é uma viagem que eu ia fazer com meu marido porque ele queria, uma coisa super pessoal, do casal. Era o sonho dele fazer uma viagem de carro até o Uruguai. E aí eu inventei de emprestar meus olhos para pessoas enquanto a gente fazia a viagem e foi a melhor viagem da vida, sabe? Uma viagem que realmente eu me sentia despindo meus olhos e vestindo os olhos das pessoas. E ele participou totalmente disso. E, sabe, a gente não parava de viver para fazer o trabalho. Sabe, eu acho que isso é o constante no meu trabalho, sabe? Porque assim como eu tenho uma certa independência, sabe, do sistema de arte, digamos, sabe? Eu não tenho galeria já faz bastante tempo, desde 2015, 4 anos já, eu não tenho nenhuma galeria, nem tenho vontade de ter, sabe? Porque sempre foi meio complexa essa história de produzir trabalho para galeria, porque até dá para fazer isso, mas nunca foi o objetivo. Então tem uma coisa assim, de eu ter o desejo de catar o carrinho de identidade e ir para a rua, ele fica na minha garagem, é só abrir a porta e sair para a rua, sabe, e fazer uma ação. Isso não precisa ser registrado, não precisa ser fotografado, e está acontecendo ali, sabe. Então, na verdade, eu acho que o Tom Zé fala uma coisa que eu acho super bonita, que ele fala que ele sempre viu a vida como uma experiência estética e que a primeira experiência estética que ele teve foi quando ele era pequenininho, lá no Nordeste, eu esqueci agora qual lugar, e que ele foi com a mãe e passou por um rio onde tinha lavadeiras lavando roupa e cantando. E que aquela foi a primeira experiência estética da vida dele e que marcou. E eu fico pensando que, para mim, depois que eu escutei ele falar isso, para mim isso também sempre foi muito presente, sabe? Eu sempre achei a coisa mais bonita roupa quarando no quintal. A minha avó tinha um quarador, que é um quadrado assim com uma tela de galinheiro, onde lá você enche a roupa branca com sabão e bota lá e o sol faz o papel da água sanitária e clareia as roupas, né? E eu lembro de achar aquilo muito bonito, aquelas roupas brancas em cima do quarador, a palavra quarador também, sabe? Pode parecer meio pedante o que eu estou falando até, mas foi a partir do Tom Zé ter falado que eu percebi que para mim também a vida sempre foi muito uma experiência estética. Organizar armário, sabe? Botar roupa organizadinha por cor, por tamanho, coisas. Eu sinto que isso tudo é a mesma coisa que eu faço. Assim como eu sempre defendi que enquanto eu dei aula, hoje eu não dou mais aulas, mas enquanto eu dei aula, dar aula era um trabalho de arte, tanto quanto escutar histórias de amor na rua, sentar para desenhar, sabe? Era provocar o outro para ele se voltar para ele mesmo e dar instrumentos também para isso, sabe? Eu cheguei a escutar na faculdade, porque eu fiz licenciatura na USP,
E eu cheguei a escutar de uma pessoa, de um professor muito conhecido, ele falou, você não vai ser uma professorinha, né? Eu falei, não, eu vou ser uma professora, sabe? Não uma professorinha. É terrível, né? Uma coisa bem óbvia também, né, Tânia? Mas a gente ainda tem que brigar por isso, sabe? Que a educação também, ela tem um lugar importante, né? Porque a ideia de que não, você vai ser artista ou vai ser professora, sabe? As duas coisas não dá. E incrível que isso ainda aconteça. Faz tempo que eu escutei isso, mas eu acho que ainda se escuta, né? Respondi? Mais ou menos. Na verdade é mais por uma dúvida, mas acho que só o tempo, o trabalho vai acontecendo no tempo e no espaço mesmo. Quando passa e a gente tem os amigos, a gente vê o que a gente pode fazer. É que eu achei muito bonito você falar assim, mas eu não vou fazer, não quero fazer nada com isso. Isso é uma coisa, por exemplo, fotografar texto na rua, porque, gente, eu adoro, eu tenho um vício de ler, até ruim, porque eu me canso, eu não deixo, se eu vou a pé daqui até ali, eu leio tudo que está no espaço público, tudo. É uma coisa viciante e ruim, até cansa, sabe? Eu cheguei a ler uma vez uma coisa que era assim, burro é assim mesmo, tudo que vê, lê, sabe? E eu falei, nossa, essa é para mim total, né? Eu lendo aquilo, era lá em Uberlândia isso. Então eu fotografo porque eu leio mesmo. Então eu resolvi, desde 2010 eu comecei a fotografar palavras na rua. Eu tenho muito mais. Aqui tem 130, eu tenho mais de 500. Foi uma escolha para ficar com esses. Bilhetinhos, sabe? Papel, tem coisas engraçadas, mas daí eu fiz meio uma curadoria, essa fui eu mesma que fiz, tentando não cansar também, porque mais do que 130 também ninguém ia aguentar ficar vendo, né? Então eu tenho muitas coleções de coisas que são assim, porque eu preciso, sabe? Eu fotografei pessoas dormindo na rua durante muitos anos, depois virou uma série de desenhos, os dormentes, e eu até hoje tenho aquelas fotos e falo, eu precisava fazer alguma coisa com essas fotos, porque são ótimas, pessoas, tanto moradoras de rua, quanto pessoas dormindo deitada depois do almoço, né, no intervalo do almoço, coisa assim. E não fiz nada com elas até hoje também, talvez nunca faça. Mas a gente vai, né, colecionando palavras, gestos, e acho que é meio... A Paula diz que todo artista é um obsessivo. Um atormentado. Mais alguém? Saber se tinha alguma diferença no tipo de preocupação da propriedade das mulheres, ou se as preocupações eram mais ou menos, os incômodos eram mais ou menos os mesmos, independente da idade. Não, tinha diferença sim. As mulheres mais jovens, a questão do corpo e da vontade do assédio, de poder andar com ela diz, né, nua ou vestida eu quero ser respeitada, vestida ou pelada eu quero ser respeitada, e isso apareceu mais para as jovens, né? Aqui tem poucas mulheres mais velhas, né? Aquela lá que eu adoro o que ela falou, porque ela chegou já falando, o que você está fazendo aí, o que é isso? Ela é uma pessoa que frequenta muito Maria Antônia, né? Essa, né, Sandra, Maria Lúcia. E ela chegou já falando, nossa, sabe o que eu queria mesmo falar para os homens? É assim, fiquem atentos, chutaremos sacos. E aí eu perguntava sempre depois, olha, mas com que corpo que você quer falar isso? Que corpo é esse? E ela, meu corpo é esse. Daí ela, né, essa coisa de fazer assim, de ir para frente, afrontosa, né? E é engraçado uma coisa que aconteceu lá na Alemanha, com umas mulheres de lá. Uma das mulheres, eu fiz uma apresentação sobre o meu trabalho no Instituto de Romanística, né, que é o de português e espanhol. E depois a ação no dia seguinte. E estava tudo em português, até porque eles não conseguiram traduzir Cala a Boca Já Morreu. Não teve jeito de fazer isso para o alemão, ficou muito difícil. Daí o diretor lá veio e falou, não tem como. Daí eles puseram em português com uma explicaçãozinha em alemão por cima. E aí apareceram a maioria que falava português, mas uma delas, ela até estuda português, mas é uma pessoa da minha idade, 60 e pouco, e que falava
pouco português, mas fez questão de escutar e tudo mais. Em algum momento ela falou, então, eu falei, e você quer falar? Ela falou, não, eu estou percebendo que eu não tenho nada, assim, não tem nada que eu não queira mais calar, eu tenho uma vida muito boa, sabe, minhas filhas são casadas com homens que repartem a vida com elas, não tem problema nenhum de machismo, eu nunca tive problema de machismo, então eu não tenho nada para falar. Ah, legal. Mas ela continuou ali. E nisso, uma das outras meninas, uma menina jovem, contou que a mãe falava para ela que se ela não emagrecesse, ela não queria ter marido. E ela acabou falando alguma coisa do corpo, sabe? O corpo é meu, não ponham padrões no meu corpo, alguma coisa assim. E essa mulher, quando a menina acabou de falar, ela pediu para traduzir, a menina falava alemão, também traduziu tudo. Aí ela falou, eu tenho que falar, agora que eu entendi. E eu achei muito bacana, porque ela falou, eu nunca passei o que ela passou, porque eu sempre fui muito bonita, eu fui o padrão de mulher, loira, de olho azul, magra, alta. Eu nunca passei por o que ela passou. Nunca ninguém me falou o que ela ouviu. Mas agora eu estou velha e estou ficando invisível. Eu não quero ficar invisível. É isso que eu quero dizer, sabe? E ela quis fazer a frase dela, foi que ela não queria que a idade não a tornasse invisível. Então foram poucas pessoas mais velhas que conversaram, né? Pode dar para ver aqui que tem poucas. Acho que só tem ela, né? Só a Maria Lúcia. Lá na ocupação tinha... É. Exatamente, há pouquíssimas mulheres mais velhas que a necessidade, justamente, elas não entenderam o chamado, né? Então, até uma coisa para ser pensada, justamente. Claro que são outras falas, com certeza, até para ser outra geração, então isso até também acho bem forte, né? Então, uma parte realmente é de uma geração mais jovem, de toda uma diversidade, mesmo que tenha uma questão fortíssima que passa pelo corpo. Eu acho fantástico, isso eu acho primeiro, né, natural. Mas que assim, o que também significa esse silêncio das mulheres mais velhas? Que nem vieram, né, participar. Mas você sabe que não passa muita mulher mais velha aqui, porque eu até falava com as pessoas, né? Oi, você quer participar? Se elas pelo menos olhassem para o cartaz, né? Mas como esses jovens ficam aí 24 horas por dia, do Mackenzie, sabe? Eles ficam mesmo aí na porta muito, muito, muito. Talvez, não sei, elas nem passem nessa calçada de cá. Talvez seja isso, sabe? Porque não é que chegou, perguntou e foi embora. Nem teve. Sabe, fora a Maria Lúcia nem teve. Lá na ocupação teve algumas mais velhas, sim, e que daí trouxeram questões diferentes. Agora que eu acabei de fazer os desenhos delas agora, porque esse mesmo trabalho vai estar na FAAP a partir do dia 12 de setembro no prêmio Marco Antônio Vilaça. É só o Cala a Boca já morreu, né? Mas são outras mulheres, são mais 26 mulheres da ocupação e mais as de colônia. E eu acabei os desenhos hoje e uma delas, por exemplo, fala do agronegócio, uma mais velha, a outra mais velha, agora eu não estou lembrando o que é, mas lá teve mulheres de mais de 50 anos, pelo menos, teve algumas. E a questão do corpo não aparece tão fortemente nelas. Mas isso é óbvio, né, gente? Que a gente vai ficando invisível, não tem dúvida. A partir da hora que eu parei de pintar o cabelo, a primeira coisa foi me darem lugar no metrô e nunca mais levar uma cantada. Que ainda bem, né? Mas que era uma coisa que acontecia e que não... Ou uma olhada, ou uma paquerada, nada. A gente vai ficando invisível. Diferente daquela mulher lá de colônia, isso de verdade não me incomoda, não. Mas não é uma invisibilidade que eu sinto... Sei lá, talvez a experiência dela foi outra, mas não é mais uma questão mesmo, talvez, né, para a gente, o corpo.